Marco Aurélio Garcia tem 72 anos. É professor aposentado de História da Universidade de Campinas. Marco Aurélio Garcia graduou-se em Filosofia e Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Foi vice-presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE, e vereador de Porto Alegre no início da década de 60, pelo antigo PR, Partido Republicano. Marco Aurélio Garcia exilou-se no Chile e na França durante a ditadura militar. Ao voltar ao Brasil, ajudou a fundar o Partido dos Trabalhadores, o PT. Em 2006, ocupou a presidência da legenda. Foi secretário de Cultura de Campinas, na gestão de Jacob Ittar, e de São Paulo, durante o governo de Marta Suplicy. Coordenou o programa de governo de 3 campanhas do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da campanha da presidente Dilma Rousseff. Marco Aurélio Garcia é assessor especial da Presidência da República para assuntos internacionais desde o início do governo Lula. Olá, internauta, bem-vindo a mais um Poder e Política em Entrevista. Este programa é uma realização do jornal Folha de São Paulo e do portal UOL. A gravação é realizada aqui no estúdio do Grupo Folha, em Brasília. O entrevistado desta edição do Poder e Política é o professor Marco Aurélio Garcia, assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais. Olá, como vai o senhor? Tudo bem? Tudo bem. Mudou alguma coisa na condução da política externa brasileira no governo Dilma em relação ao governo Lula? Acho que, em primeiro lugar, mudou o mundo. Essa é a questão mais importante. Evidentemente, essa mudança no mundo acarretou, seja da parte da presidenta, você sabe que o presidente tem no Brasil uma importância muito grande na condução da política externa, seja do ponto de vista do Ministério das Relações Exteriores, também algumas alterações, né? Mas, evidentemente, não se pode afastar o fator subjetivo. Contexto mundial. O contexto mundial de um lado, mas o fator subjetivo também. Quer dizer, o fato de que, evidentemente, o estilo de condução da presidenta Dilma é diferente do estilo de condução do presidente Lula. Aliás, é normal que seja. Da mesma forma que o ministro Antônio Patriota, que até bem pouco tempo ocupava as funções de chefia do Itamaraty, também tinha um estilo distinto daquele do Celso Amorim. Agora, eu acho que, em substância, nós não tivemos mudanças maiores. Eu acho que continuou aquela linha de política externa que foi inaugurada em 2003. Mas é possível elencar 1, 2 ou 3 itens que, por conta de fatores diversos, se alteraram de Lula para Dilma? Eu acho que passou-se a dar uma importância maior, por exemplo, aos temas econômicos, do ponto de vista internacional. Isso decorre não só do fato da presidenta ser uma economista e ter um interesse enorme pelos temas econômicos, mas também pelo fato de que as questões econômicas começaram a ocupar um lugar mais importante nas relações internacionais. Você veja, nós tivemos no final do governo Lula, quer dizer, fim de 2008, os efeitos da crise do Lehman Brothers. Isso se estendeu em 2000, isso praticamente começou a incidir em 2009, 2010, mas os efeitos mais diferidos começaram efetivamente a ocorrer já no governo Dilma, e ela teve que se confrontar com essa questão. Uma própria instituição como os BRICS, por exemplo, que no governo anterior tinha uma dimensão bem mais acanhada, passou a ter um papel mais importante. Então, acho que esse seria um dos elementos diferenciais significativos. O Brasil acaba de fechar um contrato no valor aproximado de 2 bilhões de reais com a Rússia para comprar baterias antiaéreas, enfim, desse país, a Rússia. Há indícios também de que o Brasil pode participar aí da produção de um caça que está sendo desenvolvido aí por Moscou junto com a Índia. Qual é o significado dessa operação para a política externa brasileira? Bom, em primeiro lugar, eu acho que tem uma dimensão interna. Você veja o seguinte, nós no final do governo Lula
aprovamos um documento de grande importância que foi a Estratégia Nacional de Defesa, né? Essa Estratégia Nacional de Defesa, ela estava absolutamente impregnada pela nossa visão de mundo, né? Da visão do mundo. Ao propor, por exemplo, uma estratégia dissuasiva, né? Isso estava significando concretamente uma redefinição das nossas relações com a América do Sul, América Latina de uma maneira geral. Ora, uma consequência óbvia dessa nova Estratégia Nacional de Defesa era uma reorganização do armamento brasileiro, do armamento de defesa. Mais do que isso, inclusive, nós estávamos naquele momento também colocando a necessidade de uma política industrial de defesa que, inclusive, não deveria se restringir exclusivamente ao Brasil, mas deveria abranger o conjunto da América do Sul. No documento que nós aprovamos de constituição do Conselho de Defesa Sul-Americano, que teve adesão de todos os países da região, isso é muito importante, inclusive países que aparentemente não adeririam, mas que vieram finalmente a participar do Conselho, aí está colocado com uma grande importância também, não só a ideia de uma posição dissuasiva, mas também de uma política industrial de defesa da região. Mas a escolha do país que será o fornecedor dos equipamentos, obviamente, atende a critérios técnicos muito objetivos, mas também há uma parte política. Nesse sentido, o fato de ter sido a Rússia o país escolhido para fornecer os equipamentos, que impacto tem, de novo, na política externa, na sua opinião? Eu acho que simplesmente põe em evidência o caráter de que o Brasil tem uma política externa independente e que, portanto, ele não está alinhado aqui ou ali, né? Nós temos opções as mais variadas. Se você for examinar, digamos, outras opções no campo da defesa, você vai ver, há coisas que são feitas com os Estados Unidos, há coisas muito importantes que estão sendo feitas com a França, todo o programa do submarino nuclear e dos submarinos convencionais está sendo feito com a França, né? Nós temos com a Espanha também algumas coisas no âmbito naval, com o Reino Unido e, evidentemente, com a Rússia. Para o Brasil, do ponto de vista estratégico, é melhor fechar parcerias com países dos BRICS ou com Europa Ocidental e Estados Unidos? Eu acho que para o Brasil é melhor fechar parceria, em primeiro lugar, com aqueles países que tenham equipamentos de grande qualidade e ajustados à nossa estratégia de defesa e, por outro lado, com países que nos assegurem o uso soberano desses equipamentos. Isso é uma coisa importante, né? Nós não podemos ficar dependentes, né? Eu sempre dou um exemplo, né? Se eu me sinto ameaçado aqui em Brasília e decido comprar um revólver, estou dizendo uma hipótese absurda, que nunca comprei um revólver, o vendedor não pode me dizer, olha, eu lhe dou o revólver, mas as balas, quando o senhor se sentir ameaçado, o senhor telefone para a minha loja que eu lhe mando as balas para o senhor carregar o revólver e usá-lo. Não pode ser assim. Episódios recentes aí podem ter aumentado a desconfiança que existe, nesse caso, de transferência de tecnologia e parceria entre Brasil e Estados Unidos, na sua opinião? Você está se referindo à bisbilhotice? A esse episódio de espionagem que agências de inteligência, vamos dizer assim, dos Estados Unidos tiveram em vários países, inclusive no Brasil. Eu acho que pode ter a sua influência, mas nós estamos na expectativa de que sejam dadas explicações e, sobretudo, que sejam feitas correções necessárias. Se isso vai ocorrer ou não, eu não quero antecipar, mas eu acho que, sem dúvida nenhuma, é um pouco um alerta, mas eu acho que, de maneira nenhuma, deve ser entendido que, a partir disso, nós vamos interromper relações. Não, nós vamos continuar mantendo relações amplas, porém, evidentemente, esse episódio é um episódio que nos faz pensar. Desde a década passada, 2001, tem esse programa que visa a renovar os caças da Força Aérea Brasileira, mais de 10 anos. Na fase final aí da escolha, ficaram três países, França, Estados Unidos e Suécia. No caso dos Estados Unidos, na sua avaliação, há um ruído a mais agora que dificulta fechar o negócio com eles?
Olha, eu diria que há um ruído a mais. Agora, essa é uma questão que, pela sua importância, né, cabe efetivamente a uma avaliação mais concreta do comandante, ou no caso da comandante em chefe das Forças Armadas no Brasil, que é a presidenta. Quer dizer, esse tema foi se arrastando, o governo Fernando Henrique passou para o governo Lula chegou num determinado momento a dar uma indicação de qual seria a preferência, depois resolveu sustar. Essa decisão, ela é uma decisão que está em aberto, né? Pela sua importância, pela sua transcendência. Eu acho que quanto menos gente falar sobre o assunto, melhor, né? Porque é uma decisão que cai nas mãos da comandante em chefe das Forças Armadas. Agora, ainda assim, esse episódio da espionagem aqui no Brasil, que também ocorreu em outros países, o Brasil, oficialmente, por meio do seu governo, solicitou explicações do governo norte-americano, que até agora não as forneceu. Sei. No momento em que, imagina-se, isso eventualmente nem ocorra, né? Essa hipótese não está descartada, que nunca venha uma explicação totalmente satisfatória. Isso daí seria nocivo para as relações, inclusive nesse caso da compra dos caças? Olha, o chanceler patriota usou uma expressão que eu acho interessante. Ele disse que isso criava uma sombra nas nossas relações. Né? Como nós somos tropicais e gostamos de sol, entende? Eu acho que essa sombra deveria ser eliminada. O presidente Obama, na conversa telefônica longa, a imprensa disse que foi de 20 minutos, foram 42 minutos, que teve com a presidenta Dilma, né? Ele reconheceu que havia... O senhor participou da conversa? Estive junto. Não participei não, porque mas estive junto. Nessa conversa, ele, reconhecendo que tinha sido criado, digamos, uma situação constrangedora para o governo brasileiro, disse, olha, nós vamos investigar, nós vamos apurar, tem certas coisas que nem eu mesmo tenho conhecimento e controle, né? Agora, como eu sei que essa investigação demorará algum tempo, né? Eu acho que isso pode ter uma incidência sobre a nossa visita. Digamos que o governo norte-americano demore muito ou nem dê a explicação que o governo brasileiro considere satisfatória. Essa sombra nas relações permanece e o efeito específico para a compra dos caças, qual seria? Olha, veja bem, os Estados Unidos é um país, é desnecessário dizer a importância que os Estados Unidos têm no mundo. Mais ainda a importância que ele tem na região. Nós somos os dois grandes países das Américas. Quer dizer, nós deveremos, de alguma maneira, né, e eu acho que haverá um esforço da parte do governo brasileiro, e tenho a impressão que também do governo norte-americano, de resolver essas tensões que existem entre Estados Unidos e Brasil, e que existem em função, basicamente, desses acontecimentos que foram recentemente revelados, né? Eu não tenho condições de avaliar, eu insisto nisso. Eu acho que é uma questão que tem que ser decidida no mais alto nível. Eu, se for solicitado, darei a minha opinião, como já dei em outros momentos sobre esse tema, né? Mas eu acho que isso corresponde fundamentalmente ao ministro da Defesa, mas sobretudo à comandante em chefe. O senhor acha plausível que em algum momento, em 1 mês, 2 meses, 1 ano, os Estados Unidos se dirijam ao Brasil e diga: houve espionagem, o que foi espionado foi isso, aqui está tudo o que foi espionado, e nós nos comprometemos, pedimos desculpa e nunca mais vamos espionar o Brasil? Isso seria basicamente o que a presidente Dilma demandou. Você acha plausível que os Estados Unidos venha e cumpra todos esses requisitos? Os Estados Unidos já pediu desculpas em outras ocasiões. Assim que eu acho que pode ser plausível. Os Estados Unidos estão passando hoje por... Mas revelar tudo que eles espionaram e 2, prometer que nunca mais vão espionar? Isso é o que nós esperamos. Mas o senhor acha plausível isso? É o que nós esperamos. O senhor falou que assistiu à conversa da presidente Dilma com o presidente Barack Obama, durou 42 minutos. Satisfaça uma curiosidade de quem nunca acompanhou isso, né? A maioria dos brasileiros. Esses telefonemas, como que eles se dão operacionalmente?
em viva voz, com um tradutor? Como funciona? Em viva voz e com um tradutor de lá e um tradutor daqui. Então fala um presidente. O presidente americano fala em inglês. Fala em inglês. O tradutor daqui, ao lado da presidente. Não, o tradutor de lá. A praxe diplomática é a seguinte: se eu sou o presidente, eu tenho o meu tradutor, certo, porque o meu tradutor é quem exprime a minha voz. Entendi. Né? No caso concreto, a presidenta entende bem inglês, fala um pouco, né? Mas de qualquer maneira, nessas ocasiões, nós preferimos, digamos, claro, tendo em vista a natureza da conversação, o formalismo da tradução. Nós tínhamos, então, portanto, havia o tradutor da Casa Branca, que aliás é um tradutor que já vem do tempo do Bush, é um brasileiro, muito bom tradutor, e nós tínhamos aqui um tradutor. Não era um tradutor, nós temos um tradutor também em inglês, de várias línguas, também de outras línguas, outros tradutores. No caso aí foi um diplomata que trabalha comigo, que teve que ser improvisado, tendo em vista que a conversação foi marcada de uma hora para outra. Foi no dia que houve aquele atentado, inclusive, contra o prédio da Marinha lá nos Estados Unidos. A conversa durou 42 minutos, então com tradutores de parte a parte, viva voz. Quem que acompanha nesses casos a reunião? Além da própria presidente, o senhor que é assessor especial para assuntos internacionais, o tradutor? E eu tenho, em geral, 1 ou 2 tomadores de notas, dependendo. Em algumas circunstâncias, se o ministro está interessado ou se ele vem. Né? No governo anterior, o ministro participava mais. Né? Nesse governo, o ministro patriota, um pouco menos. Né? Mas, em geral, eu estou sempre... Essas conversas ficam gravadas? Não, elas não ficam gravadas. Nós fazemos uma minuta delas. Bastante boa, diga-se de passagem. Certo. Não seria prudente gravar? Eu gostaria que sim. Até porque, como professor de História, me interessaria ter essa documentação. E alguma razão pela qual não são gravadas? Não, é uma praxe que não se adotou e eu acho que a essa altura já não teria muito efeito. Mas nós temos sim notas dessas conversas todas. Quanto tempo depois de ocorridas essas conversas de alto nível do presidente da República com seus contrapartes em outros países, quanto tempo essas minutas devem ficar em reserva e guardadas em sigilo? Aí é conforme a lei de acesso à informação, né? Nós, em geral... Que, em geral, eu não tenho notícia de que tenham sido divulgadas as do passado. Que eu saiba, não. Mas, enfim, nós, na maioria dos casos, nós qualificamos como secretas essas notas, salvo quando são... Secreta 15 anos. É isso, então. O que, evidentemente, se o presidente decidir num determinado momento liberar, isso será por sua conta. A presidente fez bem em cancelar a visita de Estado que faria agora em outubro para os Estados Unidos, diante do que aconteceu? Acho que sim. Não haveria alternativa? Não, acho que não. Acho que não, porque eu acho que a visita ficaria absolutamente contaminada por esse assunto. Quer dizer, não tem muito sentido que a presidenta se reúna no Salão Oval. Eu já tive em algumas reuniões no Salão Oval. Em geral, nós procuramos sempre, aí se procura sempre ter uma agenda mais expandida. Claro. Né? Imagine você essa conversa dando voltas em torno do problema da bisbilhotice e com uma particularidade, sem que o governo americano tivesse pronto para dar resposta. Pronto para dar resposta. Aliás, esse foi um dos argumentos que o Obama disse: não, eu gostaria muito que venha, mas entendo. Né? A conversa já começou assim nesses termos ou no começo dela se procurou encontrar uma saída e se evoluiu para a decisão de adiar? Não, eu diria que estava mais ou menos subentendido desde o começo, seja da parte dele, seja da nossa parte. Obviamente, a ele interessaria ter que essa visita ocorresse, né? Mas não... Havia uma impressão, durante o governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ele se deu melhor, ou se relacionava de maneira mais amena com o presidente George W. Bush do que com o Barack Obama. É correta essa impressão? Olha, eu não sei, acho que aí é um problema temporal também.
o presidente Lula coincidiu muito mais tempo com o Bush do que com Obama, né? E as conversas com Obama, mas as conversas dos dois que eu presenciei foram muito calorosas, né? Me lembro dos dois, do presidente Lula e o presidente Obama. Eu me lembro em Áquila, durante a reunião ampliada do G8, né? Nós tivemos um encontro muito caloroso, ocasião na qual, importante, não sei se foi dito até agora, o Obama pediu para o Lula ajudá-lo na questão do Irã. Que foi inclusive aquele episódio em que o presidente atuou, teve aquela carta, inclusive, né? Depois dessa conversa, teve uma carta, inclusive. Não é? E por que acabou sendo mal sucedido aquilo lá? O que o senhor acredita aquele episódio? E faça uma recapitulação para todos entenderem do que se trata. Sim. Não, veja bem, o presidente Lula, recapitulando, então, o presidente Lula, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas, a pedido do Ahmadinejad, se encontrou com ele em Nova York. Conversaram sobre uma série de questões, né? Eu me lembro que um dos temas que foi evocado foi o Lula, no seu estilo muito franco, disse para ele: mas escuta, que maluquice é essa do Holocausto? Não é isso. Então, se não é isso, diga que não é isso. Bom, mas enfim, em substância, o que foi tratado ali foi o seguinte: precisamos encontrar uma solução para o problema nuclear. O presidente iraniano reiterou que não havia disposição de produzir bomba atômica, etc. E a partir daí, houve uma disposição do governo brasileiro de procurar fazer sondagens, mediar um acordo, né? Mediar um acordo em cooperação com os turcos, né? Porque o primeiro-ministro da Turquia também estava muito empenhado nisso, né? Nessa reunião do G8 ampliado em Áquila, na Itália, né, teve uma conversa muito simpática. O presidente Lula deu de presente uma camiseta da seleção brasileira com a assinatura de todos os jogadores para o Obama. Enfim, foi uma conversa extremamente cordial, né? E o Obama, nesse momento, pediu isso. E nós continuamos a fazer as demarches. O ministro Amorim fez várias viagens à Turquia e ao Irã, viagens reservadas, etc., até o momento em que nós consideramos que a coisa estava mais amadurecida, mas não definida. Eu me lembro que nós fizemos uma viagem triangular, que começou por Moscou, continuou no Catar e terminou no Irã. Depois teve um desdobramento em Madrid durante a reunião Europa-América Latina. E nessa ocasião, o presidente da Rússia era o atual primeiro-ministro, não era o Putin, era o Medvedev. E o Medvedev disse que estava cético sobre as possibilidades de um acordo. E nos revelou que tinha havido uma pressão muito forte dos americanos para que esse acordo não se materializasse, porque eles sabiam que o presidente Lula ia passar por Moscou. No Catar foi a mesma coisa. O emir mencionou que tinha havido longuíssimas chamadas telefônicas anteriores à presença do Lula em Doha para que não houvesse para que não se materializasse o acordo. Bom, quando nós chegamos em Teherã, houve uma reunião, enfim, essas reuniões protocolares. Depois nós tivemos, inclusive, um encontro com o líder supremo. E o encontro com o líder supremo foi mais discussão sobre temas mundiais. Enquanto que com o presidente Ahmadinejad se avançou, além de uma agenda bilateral dos dois países, se avançou a questão do acordo. Nós tínhamos conversado meses antes com o presidente Sarkozy sobre isso. E o presidente Sarkozy disse: não, olha,
eu não tenho possibilidade de fazer um acordo porque os iranianos prenderam uma professora francesa lá. E o Lula disse, não, eu vou me empenhar para que eles liberem. E, efetivamente, houve uma série de iniciativas nossas. E nesse dia, na primeira reunião que nós tivemos em Teherã, o presidente Ahmadinejad disse, olha, eu quero lhe dar uma boa notícia, presidente Lula. Há poucos minutos embarcou para Paris a professora francesa essa. Bom, mas de qualquer maneira as coisas estavam um pouco paralisadas, né? Nós tínhamos um jantar à noite, de conclusão, o chanceler Amorim estava em negociações, então fui eu para a mesa com o Lula, o Ahmadinejad e mais um dos seus assessores, e num certo momento o Lula disse, escuta, vamos ou não vamos chegar a um acordo sobre a questão nuclear? Ele disse, eu acho que sim, porque está chegando nesse momento a Teherã o primeiro-ministro da Turquia. Nós ficamos muito otimistas e efetivamente no dia seguinte, com algumas dificuldades ainda, houve assinatura do acordo. O Amorim telefonou um pouco depois para a Hillary Clinton, que era secretária de Estado dos Estados Unidos, e informou. Ela reagiu um pouco e o Amorim disse, mas escuta, entre outras coisas, o acordo é muito próximo do que o presidente Obama expressou na sua carta. Houve um silêncio e o ministro ficou com a nítida impressão de que a secretária de Estado não conhecia a carta. Depois disso, nós tivemos o quê? O Conselho de Segurança votou as sanções, o que efetivamente desfez qualquer possibilidade, né? E a impressão que eu tenho é que os acordos que vão ser feitos agora, provavelmente sejam aqueles que nós propusemos há 2 anos. Aliás, o Clovis Ross escreveu algo a respeito há alguns dias. Agora, e tudo aquilo aconteceu, o senhor atribuiria a quem vamos dizer, o obstáculo maior para que aquilo não tenha sido efetivado naquela época? Ao Obama, a Hillary Clinton, há um preconceito dos Estados Unidos em relação ao Brasil e Turquia terem sido protagonistas? O que foi? Eu acho que houve um preconceito das grandes potências em geral. Em relação ao protagonismo de Brasil e Turquia? Exatamente. Isso aqui das grandes potências ou dos Estados Unidos? Dos Estados Unidos, mas também da França. Também da França. Também da França. Com quem nós tínhamos relações muito próximas, boas naquele momento, né? Muito boas. E eu acho que é aquela ideia de que isso aqui é coisa de cachorro grande, entende? Cachorro pequeno não se mete nessa briga aqui. E o senhor diria que esse preconceito hoje persiste? Eu acho que diminuiu um pouco, mas ele ainda persiste. E o senhor acha que, nesse caso, esse preconceito ele não é uma coisa abstrata? Ele precisa se materializar pela ação, pelas palavras de dirigentes de algum lugar. No caso, nos Estados Unidos, foi o próprio presidente Obama e a então secretária Hillary Clinton? Ou é errado dizer isso? Eu acho que é difícil dizer, né? Você conhece melhor os Estados Unidos do que eu e sabe concretamente que a política externa nos Estados Unidos, ela tem muitos vetores. Muitos vetores. Eu, sem ser um estudioso da política externa norte-americana, experimentei isso concretamente. Por exemplo, sobre questões hemisféricas, sobre esse tema mesmo, não só nós víamos diferenças entre a posição da Casa Branca, do Departamento de Estado, do Departamento de Defesa, para não falar de outros departamentos, mas mesmo eu, por exemplo, tinha uma relação muito estreita com o National Security Advisor, o general Jim Jones. Né? Ele me telefonou, inclusive, no dia da votação do Conselho de Segurança, pedindo que nós votássemos a favor das sanções. Eu lhe disse, olha, seria uma enorme desmoralização para o Brasil, depois de tudo que fez, votar as sanções. Então, não, você me desculpe, mas em outros episódios
também nós conversávamos muito, e ele tinha uma posição, acho que muito aberturista. O senhor está dizendo que o preconceito é latente e enraizado dentro da administração pública federal dos Estados Unidos e que não é só o próprio presidente, no caso Barack Obama, e a secretária de Estado, eles são compelidos a agir dessa forma, é isso que o senhor disse? Isso pode ser que seja assim, mas eu acho que tem um problema... Mas aí é muito fácil, né? Daí então não vai mudar nunca. Muda. Porque se o presidente não toma a frente e assume posições menos preconceituosas, nesse sentido que o senhor diz, então... Veja bem o seguinte, há duas coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, os Estados Unidos têm um problema de um sentido de missão no mundo. Isso eu não preciso fazer nenhuma... Não preciso fazer nenhuma análise do discurso oficial dos Estados Unidos. Qualquer um deles está impregnado desse sentido. Então, eu acho que isso atenta muito contra uma visão multilateral, primeiro. Em segundo lugar, os Estados Unidos têm impulsionado com êxito, quando ele assume algo de multilateralismo, tem impulsionado muito uma visão de um diretório da política mundial. Esse diretório da política mundial foi o G7, depois foi o G8. Em um momento agudo de crise, que foi em novembro de 2008, o presidente Bush convocou aquela reunião em Washington, 15 de novembro, que era uma reunião que iria se debruçar fundamentalmente sobre as questões econômicas. Naquele momento, o G20, o Lula foi um dos que propôs que fosse o G20 que já existia, que fosse o G20 não mais em nível ministerial, mas em nível presidencial, que assumisse essas funções de debater. Naquele momento, os Estados Unidos estavam um pouco fragilizados. O presidente Bush estava em fim de mandato, o presidente Obama já tinha sido eleito, né? De uma certa forma, a conta da crise estava sendo debitada na administração republicana, enfim, estava um pouco fragilizado. Claro. Mas foi possível, naquela reunião, na reunião de Londres, na reunião de Pittsburgh, do G20, de uma certa maneira, criar alguns mecanismos, definir algumas metodologias que tiveram uma certa eficácia na redução dos riscos de uma crise mais catastrófica. Depois disso, eu acho que o G20 foi perdendo um pouco a sua eficácia. Até com o arrefecimento dos efeitos da crise de 2008. Até com isso. Né? Agora, ele tem uma agenda, vamos ter claro o seguinte, o multilateralismo do G20 se restringe quase que exclusivamente a uma agenda econômica. O senhor acha que falta mais comprometimento por parte, enfim, do presidente Barack Obama em caminhar para uma posição a favor do multilateralismo ou não? Eu acredito que ele queira fazer, e nós temos alguns indícios disso. Mas por que não faz? Discurso por que não faria? O discurso que ele fez no Cairo, o discurso que ele fez na Universidade de Beijing, eram discursos que mostravam isso. Eu teria que ser um analista mais fino da política americana para lhe dizer, não de forma simplificada, né, que eu acho que existem constrangimentos muito grandes que impedem com que os Estados Unidos assumam uma posição mais clara nesse sentido. E seria muito importante, porque é um país com reservas. O senhor acha que é mais fácil para um democrata ou para um republicano caminhar nessa direção? Eu não sei. Hoje em dia, o passado nos mostra que os republicanos fizeram piruetas mais audazes do que os democratas, né? Lembremos que o Nixon foi quem fez toda a aproximação com a China, né? Eu acho que isso está muito ligado, entre outras coisas, a certos temas de política interna. Vou dar um exemplo que é menor, mas que nem por isso deixa de ser irrelevante. Por que os Estados Unidos mantêm essa política absurda vis-à-vis Cuba hoje?
durante um longo período, que parece que estaria mudando, isso responderia fundamentalmente a fatores de natureza interna. Não? Eram alguns estados chaves para quem quisesse ganhar a eleição teria que se posicionar dessa maneira. Eu acho que tem um conjunto de determinações ali que não facilitam concretamente uma inflexão muito grande. E eu acho que hoje nós estamos assistindo também um problema, você me dirá melhor, com melhor conhecimento, um problema grave, que é um certo impasse institucional decorrente de um choque muito forte de ideologias. Uhum. Veja bem, na democracia, o conflito, não só ele é necessário, né, como explicável, né, ele é um fator de revigoramento da democracia. Não há democracia se não há conflito, etc, etc. Mas quando esse conflito tem uma incidência sobre o funcionamento das instituições, aí é grave, né? Claro. E esse episódio recente agora do Congresso, que não está encerrado, diga-se de passagem, demonstra claramente isso. O presidente Dilma Rousseff fez um discurso muito duro na ONU a respeito do caso da espionagem dos Estados Unidos sobre comunicações brasileiras, inclusive as dela. E propôs um plano no âmbito da ONU mundial para a governança da internet, enfim, e evitar situações do gênero. O senhor acha possível, execuível que a ONU consiga, primeiro, discutir e, segundo, depois implantar tal plano? Bom, em primeiro lugar, acho que é necessário. Entende? A primeira coisa, quando você toma uma iniciativa política, você tem que saber se essa iniciativa é necessária ou não. Eu acho que ela é necessária. Mas a ONU, como ela é hoje, nós conhecemos, tem condições de fazer isso? Bom, se ela não tiver condições, não serei eu quem vou falar mal da ONU aqui. O presidente Obama outro dia falou, mas eu não quero falar. Aliás, esse é um dos problemas também. Eu me lembro que na conversa que nós tivemos, vou fazer uma pequeníssima digressão aqui, na conversa que nós tivemos com o presidente Bush em Camp David, ele disse, olha, a ONU, se fizer um plebiscito aqui, a maioria da população americana propõe a saída dos Estados Unidos da ONU. Bom, eu acho, de qualquer maneira, que pode ser ruim com a ONU, mas será muito pior sem ela, né? Porque aí nós estaremos efetivamente vivendo um pouco sob a absoluta ausência de normas, né? Essas normas, elas são pouco respeitadas, mas em alguns casos elas são respeitadas. Acho que a recente crise da Síria demonstra isso. Foi um enfrentamento que não tinha solução no âmbito do Conselho de Segurança, que permitiu uma solução melhor do que aquela que os Estados Unidos isoladamente estavam propondo no primeiro momento. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que nós temos que tentar, acho que a política externa, ela se faz também de valores, de iniciativas, isso que muitas vezes se reclamam, pois bem, temos aí uma iniciativa, né? Vamos ver se ela pode se dar no âmbito da ONU, excelente. Se ela não puder se dar no âmbito da ONU, em algum âmbito ela tem que ser tentada. Nesse caso específico aí da espionagem, ninguém é ingênuo e sabe que vários países têm serviços de espionagem que bisbilhotam os seus, inclusive, aliados. Sim. No caso do Brasil, houve um descuido no sentido de se precaver contra isso nos últimos 10, 20 anos? Veja bem, eu acho que é possível que isso... É possível não, é evidente que isso houve. Mas eu gostaria de tocar esse argumento. Você sabe por quê? Por quê? Porque esse argumento tem sido muito utilizado, entende, para, de uma certa forma, relativizar a bisbilhotice, a espionagem. Entende? Não, vamos admitir que nós não tivéssemos tomado todas as providências necessárias para a proteção, que não são fáceis de tomar, não são fáceis, né? Agora, isso não quer, de maneira nenhuma, isso não pode ser utilizado
como um argumento para relativizar a gravidade, né, de nós termos espionado o nosso governo como um todo, a presidenta como um todo, a Petrobras, outras empresas, né, com argumentos do tipo, não, isso era uma ação para precaver o terrorismo, que não tem. Aliás, o senhor acha que o objetivo principal era qual? Político ou econômico? Eu acho que é global, acho que é abrangente. Como assim? Abrangente. É a ideia de saber tudo sobre todos. E sobre qualquer assunto? Sobre qualquer assunto. Não havia um interesse mais comercial econômico? Também, seguramente. Mas ele era prevalente, o senhor acha? Não sei se é prevalente, porque tem que ver concretamente como que que interesses estavam convergindo nesse processo de espionagem. A NSA tem entendido que é um braço da espionagem. Agora, os insumos para essa espionagem, nós vimos aqui que foi divulgado, o Snowden divulgou uma carta do embaixador dos Estados Unidos no Brasil, agradecendo a NSA por ter espionado a alegação brasileira nas Nações Unidas no momento da votação, no momento da crise com o Irã. Então, quer dizer, a NSA operou, né? Aliás, nas conversas que houve, que o embaixador Guilherme Patriota, que trabalhava comigo, que foi coordenando a primeira delegação dos Estados Unidos, que houve com a NSA, lá inclusive com o patrão da NSA, ele dizia isso, não, eu opero. Mas os insumos chegam dos mais variados setores. Aquilo que eu perguntei sobre a necessidade de o Brasil ter um sistema capaz de, pelo menos, minimizar o risco de ser espionado, de maneira alguma justifica a espionagem, claro. Né? A espionagem tem que ser combatida. Agora, eu mencionei porque, por exemplo, o Plano Nacional de Inteligência está há anos parado ali dentro do Palácio do Planalto, ali esperando uma ação da Presidente da República. Não acho que faltou aí, sem querer justificar espionagem, mas faltou realmente... Eu não conheço detalhes desse plano, até porque me parece que ele deveria ser de natureza mais reservada. Eu acho que nós vamos ser impelidos, sem dúvida nenhuma. Aliás, vamos ser, não, já fomos, estamos tomando uma série de medidas no sentido de minimizar. Eu tenho claro que talvez seja muito difícil você eliminar completamente os riscos de ser espionado. Você pode reduzir enormemente e quando isso ocorrer, realmente fazer a denúncia necessária. O senador boliviano Roger Pinto Molina, que fugiu para o Brasil com o auxílio do diplomata brasileiro Eduardo Saboia, foi nesta semana, quarta-feira, ao Senado, para um encontro lá com a bancada evangélica, falou sobre tráfico de drogas, pediu apoio, etc. Molina, como se sabe, está pedindo refúgio, né, aqui ao Brasil e aguarda uma resposta do governo. É correto ele se movimentar dessa forma, visitar o Congresso, pedir apoio, como ele fez nesta semana? Não acho que seja. Não acho que seja. Não acho que seja. Ele errou ao ir ao Congresso pedir esse apoio? Acho que sim. Acho que sim. Eu já fui asilado e sei que uma das normas do asilo é boca calada. Então, você acha que o prejudica nesse processo de pedido de asilo ao Brasil? Eu não quero dizer isso, mas eu acho que foi uma conduta errada dele, né? E tenho a impressão que não é uma boa coisa. Não é. O Brasil deve conceder asilo a Molina? O Brasil tinha concedido asilo. Ele saiu do asilo, né, quando saiu da embaixada, de forma irregular. E então ele está aqui, ele está com asilo provisório aqui. Justo. Isso vai ser decidido pelo CONARE, o Conselho Nacional de Refugiados. Então eu não quero opinar sobre isso, porque é um organismo que deve ter todas as peças do dossiê aí para... Mas o senhor acha que é uma hipótese real, inclusive, não conceder e ter que devolvê-lo para a Bolívia, ou sugerir que ele peça asilo a outro país? Devolvê-lo para a Bolívia, não. Devolvê-lo para a Bolívia nós não devolveremos. Mas enviá-lo a outro país onde ele possa pedir asilo? Há duas possibilidades. Ou ele pode ter asilo aqui, ou ele pode ir para outro país. Onde pediria asilo? Portanto, analisando estritamente as hipóteses que estão... Devolvê-lo à Bolívia, não? Não. Qual o saldo desse episódio para a política externa brasileira? Passou a imagem
de uma certa falta de comando na política, no Itamaraty, vamos dizer assim. Sim. É correta essa imagem que acabou ficando? Veja bem, o episódio do pedido de asilo dele é uma questão, o pedido de asilo dele se arrastou por um período muito longo. Justo. Eu, num primeiro momento, a informação que eu tinha é que o asilo, que o governo boliviano estaria disposto a dar o salvo-conduto. E não deu. Nesse particular, eu disse, bom, então dá a minha opinião era que devíamos dar o asilo. A questão depois evoluiu numa outra direção, não foi dada. Eles alegaram uma série de razões, inclusive de ordem jurídica, para não dar, e criou-se um impasse. Esse impasse só poderia ter sido resolvido em base a uma negociação. Por que a negociação não se deu? Bom, em primeiro lugar, houve uma proposta que nós não aceitamos do governo boliviano, ou de ministros do governo boliviano, não sei se era uma proposta do presidente Morales, mas pelo menos um ministro, de que ele fosse retirado do jeito que foi retirado, finalmente. E a presidenta foi muito clara nesse particular, disse, de jeito nenhum. Houve, de fato, essa oferta? Houve. Retire ele daqui, a gente faz vista grossa. Faz vista grossa, entende? E nós dissemos, de jeito nenhum, porque... Como que foi feita essa oferta? Por telefone, por carta? Não, houve uma missão aqui de um funcionário de governo que fez essa proposta. Nem fez para o Itamaraty, é importante dizer. Fez para quem? Para uma outra área do governo. Do governo brasileiro? Do governo brasileiro. Qual área? O senhor poderia dizer? Não. Nós recusamos essa proposta, claramente, né? Porque acreditávamos que não estavam criadas as condições de segurança pessoal do senador. E nós éramos responsáveis pela vida dele. Bom, as negociações se arrastaram e, então, num determinado momento, o ministro Eduardo Saboia tomou essa decisão que eu considero uma decisão profundamente equivocada. Profundamente equivocada. E, inclusive, com riscos muito grandes. Poderia ter ocorrido o pior. Né? Eu me sinto, às vezes, um pouco culpado de não ter podido participar mais. Num determinado momento, eu estava disposto, inclusive, a ir à Bolívia para tentar resolver, para tentar me somar aos esforços que o Itamaraty estava fazendo, né? Mas eu tive problemas graves de saúde que, nesse ano, que inclusive me impediram de ir à altura. Eu tive problemas cardíacos graves, então fiquei interditado de subir os 4.200 metros do aeroporto de El Alto e os 3.600 de La Paz. Bom, e a coisa terminou desse jeito. Eu acho que houve, sem dúvida nenhuma, um problema de comando. Tanto é que trocou o ministro. Tanto é que trocou o ministro. Com isso eu não estou fazendo nenhum julgamento sobre as qualidades do embaixador Antônio Patriota, com quem, aliás, eu sempre tive relações e continuo tendo relações as mais cordiais possíveis. A presidente Dilma não tem escondido uma certa impaciência com a forma com que atua o Itamaraty. Que tipo de mudança a gente tem que entender que ela deseja que ocorra no Itamaraty para que ela fique satisfeita com a gestão do Ministério? Olha, eu acho que essa questão da impaciência é uma questão que não é tanto assim, entende? Eu acho que ela se transformou um pouco numa boa notícia para a imprensa. Então, enfim, todo noticiário sempre tem que ter uma pimenta. Então, a pimenta é a impaciência. A presidenta tem dito concretamente o seguinte: estão equivocados aqueles que acreditam que nós fazemos diplomacia. Nós fazemos política externa. A diplomacia pode ser um meio, mas o instrumento efetivo de projeção do país, e não só de projeção do país, mas até de constituição do nosso projeto nacional, é a política externa. Você acha que existe um excesso de valorização apenas da forma da diplomacia por parte do Itamaraty, quando deveria priorizar mais
a implantação de uma política externa? Não, não diria isso. Eu acho que, em primeiro lugar, vamos ter claro o seguinte, o Itamaraty é, sem dúvida nenhuma, de todos os ministérios, aquele que tem o melhor corpo de funcionários, absolutamente profissionalizado. No governo Lula e no governo Dilma, essa tendência de profissionalização do Itamaraty foi muito fortalecida. Você veja bem o seguinte, nós hoje não temos nenhum embaixador que não seja diplomata de carreira. No passado tínhamos 4 e 5, na maioria dos países nós temos 1/3, metade, às vezes 2/3 de embaixadores chamados políticos. E aqui não, nós privilegiamos essa questão. Agora, eu acho que o Itamaraty... Mas isso nem sempre é bom, né? Necessariamente. Mas isso significa concretamente que todo aquele argumento de partidarização e de politização ou de ideologização da política externa não tem muito apoio a partir desse tipo de orientação. A orientação, no caso do Brasil e no caso da maioria dos países modernos hoje, é de que as grandes linhas da política externa são estabelecidas pelo presidente da República, ou se for pelo primeiro-ministro, enfim, né? E que o Ministério das Relações Exteriores é um instrumento importante de formulação e de implementação dessa política, né? Eu acho que isso tem ocorrido. Me parece, no entanto, e essa é uma das questões que a presidenta Dilma há algum tempo havia enfatizado e que eu acho que o ministro Figueiredo vai retomar, me parece que é chegado, ou já passou talvez até o momento, de nós fazermos uma formulação mais abrangente sobre as grandes linhas da política externa, que pudesse ser uma espécie de livro branco da política, como foi a Estratégia Nacional de Defesa. Entende? A Estratégia Nacional de Defesa nos permitiu concretamente sair de um certo limbo que nós estávamos depois da ditadura militar, né? Porque aquela doutrina não servia mais, né? Mas não havia outra ainda. E não havia outra. Então, nós tivemos, eu não vou dizer que nós estejamos no limbo, porque a diplomacia a partir de 2003 foi muito ativa, mas não houve talvez uma sistematização e, sobretudo, não houve uma atualização em função dessas mudanças que nós tivemos nos últimos 3, 4 anos, né? Eu comecei, a sua primeira pergunta foi mudanças, eu digo, mudou a realidade, né? Então nós teríamos que estar afinados com essas mudanças que a realidade está colocando. Estamos com o tempo quase acabando, ia te pedir um pouco de concisão nas próximas. Tá. Venezuela. Nicolás Maduro está completando aí 6 meses de governo, enfrentando um problema lá de desabastecimento de itens básicos, apagões, alta da inflação. É um cenário instável na Venezuela. Você acha que há algum risco de colapso, de golpe na Venezuela? Não. Eu acho que é uma situação difícil. Não acho que há risco de colapso. Os países da região estamos dispostos a ajudar nessa parte material para resolver esses problemas de desabastecimento atuais e outros problemas de gestão. O problema de golpe tampouco acho que seja viável por uma razão muito simples. Qualquer tentativa de golpe na Venezuela significaria marginalização da Venezuela, do Mercosul, da Unasul, como aconteceu com o Paraguai. A propósito do Paraguai, o presidente do Paraguai, Horácio Cortes, veio ao Brasil, mas ainda não anunciou o retorno do país ao Mercosul. Qual o futuro do bloco? O retorno vai se dar. O retorno vai se dar nas conversas que nós tivemos aqui. Quando? Este ano não. Nós esperamos que antes do fim do ano, para que o Paraguai possa participar da reunião do Mercosul, que será em Caracas. Mas ele deu alguma indicação de que anuncia antes do fim do ano essa volta? Ficou evidente que há um esforço muito grande. Eu diria que da parte da Venezuela também houve um gesto significativo. O chanceler Elias Raua esteve em Assunção e uma das coisas que eles tinham insistido, que seria um gesto positivo, indicou pediu agremã para o novo embaixador da Venezuela no Paraguai. E o senhor acha, portanto, que a questão de semanas ou meses, mas antes do final do ano, o Paraguai volta ao Mercosul? Eu espero que sim, entre outras coisas, porque para o Paraguai usufruir
os benefícios do Mercosul, como, por exemplo, o FOSEM, esse fundo que permitiu a construção da linha de transmissão de Itaipu até Assunção, né, ele tem que estar no Mercosul formalmente. A Unasul, no futuro, pode vir a substituir o Mercosul? Não, eu acho que são duas esferas. O Mercosul, originalmente, ele tinha uma dimensão muito comercial. Depois ele se alargou e, num determinado momento, eu acho que nos primeiros anos do governo Lula, que coincidiu também com o governo Kirchner na Argentina, Chávez na Venezuela, houve uma atração muito grande dos países da região em direção ao Mercosul. Né? Hoje, todos os países da América do Sul ou são membros ou são associados ao Mercosul. No entanto, o Mercosul tem um problema. Ele tem um limite para a associação efetiva, que é a tarifa externa comum. A nossa tarifa externa comum é distinta de outros países, sobretudo aqueles que fizeram tratados de livre comércio com outros países. Então, por isso se criou a Unasul. Né? A Unasul se criou no sentido de insistir na dimensão econômica e na dimensão política, menos do que na dimensão comercial. Mas, enfim, no futuro, não seria o caso de tentar fazer uma coisa só? Oxalá. Mas é muito longe isso, né? Não sei se tão longe. Eu, pelo menos, seria um partidário disso, como eu tive muito envolvido na formação da Unasul. O senhor tem uma carreira dentro da esquerda brasileira, dentro do PT, é um intelectual orgânico do PT, vamos dizer assim. Né? Está lá há tanto tempo, ajudou a fundar o PT, veio, enfim, da academia, foi professor de história. Muitos quadros históricos do PT semelhantes ao senhor acabaram ao longo dos anos saindo, se afastando um pouco do partido. Como é hoje a relação, o senhor diria, dos intelectuais brasileiros com o PT e com a presidente Dilma? Olha, eu acho que essa reação, num certo momento, ela se estremeceu, e vou dizer por que ela se estremeceu. Mas eu acho que sofreu uma evolução positiva. Sabe por que ela se estremeceu? Por quê? Pelo seguinte, porque a perspectiva e o tempo do governo, dos intelectuais, enquanto expressão do pensamento crítico, e da sociedade, são distintas. O governo tem uma perspectiva, tem um tempo para suas realizações. Os intelectuais também têm o seu, né? E não são constrangidos pelos limites que estar no governo significa. E a sociedade mais ainda. Eu diria que um exercício interessante dessa diferença de temporalidades e de perspectivas se deu nos últimos meses aqui no Brasil, com essas manifestações de rua, com um exercício mais claro por parte do pensamento crítico, ainda que eu queria dizer o seguinte: eu tenho a impressão de que os intelectuais estamos em falta com o país. Estamos em falta com o país. Não é em falta com o governo. Estamos em falta com o país. Isto, há uma reflexão pequena sobre o Brasil. Isso não quer dizer que seja isso um fenômeno generalizado. Talvez nós não venhamos mais produzir como produzimos nos anos 30, depois nos 50, 60, grandes pensadores do tipo do Caio Prado, do Gilberto Freire, do Antônio Cândido, do Celso Furtado, do Raimundo Fauro, mas era de se esperar que nós tivéssemos um pensamento crítico mais agudo que desse conta das transformações pelas quais o país está passando. E está passando. Tem um ponto aí que diz muito respeito aos intelectuais, e não só a eles, a sociedade toda, que é o caso, a discussão sobre biografias não autorizadas. Envolve artistas, alguns intelectuais que têm se posicionado a favor da retirada do mercado de biografias não autorizadas quando a pessoa biografada se sente ofendida. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu sou contra a censura de uma maneira geral. Você acha um erro retirar um livro do mercado? Acho um erro. Qual solução deveria ser dada? A solução é o seguinte: se a pessoa se sente ofendida, difamada, enfim, o que seja,
né, e isso tem amparo no Código Penal brasileiro, acione. Eu entendo que há um problema complicado, que é a lentidão, muitas vezes, da justiça, que faz com que essa difamação perdure. Isso é um problema que existe não só nas biografias, mas existe na imprensa também. Né? Na imprensa, muitas vezes, nós vemos que o direito de resposta não é um direito assegurado plenamente, ele tem uma demora muito grande de ser atendido, etc. Então, eu acho que uma das formas de evitar a censura, seja a censura de livros, seja a censura de qualquer meio de comunicação, é justamente assegurar procedimentos que permitam rápidas respostas e rápidas correções de eventuais distorções que sejam cometidas. Pergunta de caráter econômico e ideológico. Deve ser realizado o leilão do campo de Libra, do pré-sal, na semana que vem. Sindicalistas, deputados, senadores, que antes, enfim, tinham uma posição, agora tem outra, e vice-versa. Enfim, há greve de petroleiros, dizendo que o PT, o governo do PT, entrega o patrimônio nacional, comete um crime de lesa pátria, perda de soberania. Mudou o PT, mudou o mundo e mudou o PT. Como é que se justifica isso? Em primeiro lugar, o leilão vai se fazer no marco de uma lei que foi aprovada quando se discutiu o tema do pré-sal. Justo. Né? É importante dizer que essa lei foi amplamente discutida na sociedade brasileira, debatida no Congresso de forma muito clara e aí foi aprovada. Né? Eu não acho que esteja havendo nenhuma entrega de soberania nacional. Né? Essas pessoas não estão enxergando o que o PT enxerga? O que é? Não, essas pessoas têm uma posição diferente da posição que o PT tem, que o governo tem. Eu acho absolutamente normal que o tenha. Eu conheço pessoas, eu vi que uma das iniciativas legais que foi tomada é de autoria de uma pessoa pela qual tenho não só uma estima pessoal muito grande, mas um respeito intelectual e político enorme, que é o professor Fábio Conder Comparato. No entanto, enfim, são posições distintas. Por outro lado, eu quero dizer que se eu tivesse algum abalo nas minhas convicções, eu ficaria extremamente reconfortado pelas críticas que estão sendo feitas ao leilão, por assim dizer, pela direita. Né? Um dos porta-vozes, digamos, da direita energética no país, se é que isso pode, se é que essa expressão é válida, eu escutei ontem à noite, hoje de manhã. Quem? Um professor aí que muito crítico à política de energia do governo. Isso é um enigma que eu deixo aí para todo mundo resolver. Né? Fez críticas furibundas ao leilão de segunda-feira, dizendo que é estatista, que afugenta os capitais internacionais, etc, etc. Um bate-bola sobre 2014. Quais serão, na sua avaliação, os principais candidatos a presidente em 2014? Bom, a presidenta Dilma, evidentemente, o Aécio, acho que vai ser candidato, e eu acho que, em princípio, será muito difícil que o Eduardo ceda a janelinha do ônibus para a Marina. Haverá segundo turno na disputa do ano que vem? Não sei. Eu espero que não, mas não sei. Quem é o candidato mais forte a esta altura contra a presidente Dilma? Acho que é difícil dizer, porque nós vamos ter que ver como é que vai evoluir nos próximos meses. Eu acho que o que está claro é o seguinte, não está claro, está claro que há uma absoluta incerteza nas candidaturas de oposição. Mas o senhor enxerga alguma personagem na oposição que pode vir a ser ou encarnar o principal candidato anti-PT, anti-Dilma? Eu acho que, do ponto de vista das suas posições históricas, o principal candidato anti-PT, anti-Dilma é o governador Aécio. Isso se ele não for deslocado pelo José Serra, que parece que está com os dentes muito afiados. Ainda hoje, li na imprensa coisas a esse respeito. Mas eu acho que é isso. Lula, candidato, ainda é uma hipótese? Não.
Com certeza. Com certeza. Eu espero que seja em 2018, mas aí é outra coisa. Eu precisava perguntar para o senhor um negócio histórico, já antigo agora, de 2007, aquele episódio que o senhor acabou protagonizando, do gesto que o senhor fez na época do acidente do avião da TAM. Sim. Passado tantos anos, como o senhor analisa aquele episódio? Eu analiso de duas formas. Em primeiro lugar, como uma operação sórdida da Rede Globo. Sórdida. Por quê? Porque foi uma invasão de privacidade. Eu estava na minha sala, vendo televisão. Em segundo lugar, porque foi utilizado um artifício. Eu poderia pensar, vocês também estavam comemorando a notícia da Globo que a culpa não era do aeroporto, mas era do piloto. E aí foi dito, não estava comemorando nada, porque ninguém comemora uma coisa dessas. Mas sim, nós estávamos vendo o noticiário. Eu poderia ter sido perfeitamente dito naquele dia que aquele gesto foi feito em relação à derrota da seleção brasileira de vôlei, que jogou no Pan-Americano, alguma coisa. Ou simplesmente poderia dizer, não, estávamos com a televisão desligada, porque não aparecia a televisão. Entende? Então, a jornalista induziu esse tipo de questão. Então, isso me provoca indignação. Mas, por outro lado, eu fiquei muito chocado, porque involuntariamente eu ofendi a memória dos familiares. Entende? Então, isso para mim me deixou muito deprimido, que isso possa ter sido entendido por parte dos familiares, e eu entendo que eles assim o sentissem, como uma ofensa, como um desrespeito à memória dos que morreram, né? E, obviamente, não era esse nunca seria esse o meu sentimento, né? O senhor de vez em quando se lembra daquele episódio ainda, ou é uma coisa que ficou? É uma coisa que ficou, é uma coisa que eu preferia que não tivesse ocorrido, nem para mim, menos para o governo. Eu quero lhe dizer que no dia seguinte do noticiário eu apresentei a minha demissão ao presidente. Porque o presidente reagiu como quando o senhor apresentou? O presidente disse que não aceitava. Mas eu acreditei que nós estamos vivendo uma crise muito grave naquele momento, né? Eu lembro que nesse dia do episódio que você está mencionando, saiu um artigo na Folha de São Paulo de uma pessoa que dizia que o presidente da República era responsável pela morte de 200 pessoas. Assim, nominalmente. Então, quer dizer, nós estávamos todos muito abalados e com razão, aquilo foi uma tragédia nacional, como tinha sido uma tragédia nacional o acidente da Gol em 2006, né? 2006, né? E ninguém poderia ficar insensível. No meu caso em particular, era um avião que estava vindo do Rio Grande do Sul e, portanto, tinha um número muito grande de conterrâneos meus. Marco Aurélio Garcia, assessor especial da Presidência da República, muito obrigado por sua entrevista à Folha de São Paulo e ao UOL. Obrigado a você.